O assunto de hoje do Folha em Campo é Seleção Brasileira e Copa América. A Seleção Brasileira que teve um início de competição no mínimo contestável, com uma vitória contra a Bolívia no Morumbi por 3-0 em São Paulo, sob vaias, algumas vaias, e um empate contestado contra a Venezuela, na Arena Fonte Nova em Salvador. Vamos começar falando, vocês querem começar falando sobre Seleção Brasileira ou sobre Tite, especificamente? Seleção, que é mais importante. Pronto, né? Vamos começar falando sobre Seleção Brasileira. Como é que você, Luquezzi, vê esse início de competição? Tá faltando engrenar? A questão, o Brasil vai começar a engrenar ou vai esquentar mais ao decorrer dos jogos? Acho que sim, Jason. Quando a gente começa a falar, eu me pego pé da vida, para não falar a palavra. Quando começa, antes da Copa América, o pessoal faz: o Brasil sem Neymar tem condição de ganhar a Copa América? Primeiro que o Brasil tem condição de ganhar a Copa América, a obrigação sem Neymar, sem treinador, sem goleiro talvez. Segundo que esse time sem Neymar é capaz de ganhar a Copa do Mundo. Se a gente for pegar a galera que tá, Casemiro, se for pegar Marquinhos, Firmino, campeão da Liga, essa galera não bate, não deixa pra trás ninguém, não. Fora que faltou gente boa também que tá em alta na Europa, né? Fabinho, Lucas Moura. Douglas Costa, Lucas Moura, enfim. Douglas Costa nem tanto, mas enfim, como o Fernando falou. Aí eu fico me pensando, quem é que o pessoal acha que é a seleção imbatível do mundo? Porque a gente se cobra tanto do Brasil, que a gente imagina que tem uma grande potência no mundo imbatível. Aí você vai pegar uma Alemanha da vida. Um time bom, grande time. Uma Espanha, grande time. Mas nada que você faça é imbatível. A gente tem jogador muito bom, seleção tem jogador bom. Vai demorar um pouquinho a engrenar. Acho que o problema passa muito, mas muito mesmo, por Tite atualmente, que era a grande salvação, mas a gente vai entrar em detalhes depois. Está se perdendo um pouco no próprio mito, mas vai demorar a engrenar. Eu estava pegando algumas das campanhas históricas, não teve um time que não passou um perrengue. Todos eles ou empataram ou perderam na primeira fase. Só 97, que o ataque era um escracho, que era Romário e Ronaldo, no encontro talvez das melhores fases que se pode combinar, que é a vitalidade do início de Ronaldo com a já experiência de Romário, que os caras dão 7-0 no Peru na semifinal. E ainda tem um jogo contra o México, que o México abre 2-0, o Brasil vira ali, quando decide jogar faz 3-2. Mas aquela campanha é 5-0 na estreia, 3-2 no segundo, 2-0, 2-0, 7-0 e 3-1 na altitude. Então é só para fazer esse prelúdio. Eu acho que eu tenho esse otimismo, vai dar certo. Agora, o que está devendo tá, sem dúvida nenhuma. Agora, engrenar, não são muitos jogos que tem para engrenar também, né? Você vai pegar já o Peru agora, no próximo sábado, né? Por que tanta dificuldade, Fernando? O que você vê, a gente pega a Bolívia, ganha 3-0. Mas vai pegar a Venezuela, que, diga-se de passagem, houve uma evolução, deixou de ser o saco de pancada, mas por que tanta dificuldade? Não existe mais bobo no futuro. Eu acho que há um pouco de combinações, tanto por culpa, por omissão da seleção brasileira, quanto até pela evolução dos adversários. A gente relembrou esse caso de 97, que você tinha uma coisa extraordinária, fenomenal no Brasil, que dificilmente a gente vai ter de novo, dois dos melhores jogadores da história atuando juntos no ataque. E o zagueiro era Gonçalves. Pra você ver como o time que eu não precisava assim, né, naquele momento. Só que o Brasil, a gente poderia achar que já deveria ter evoluído mais. Só que ele está tentando se adaptar a uma forma de jogar sem Neymar, e é uma coisa que meio que todo treinador recente da seleção ficou refém dele. Quando se viu sem Neymar, ainda teve um pouco de dificuldade para... E agora como monto meu time? Não é que Tite não tenha talentos, ele tem talentos a exaustão no elenco. Só que está procurando uma nova forma de trabalhar isso aí, sem ter Neymar. Por outro lado, estava até falando contigo, que o Brasil teve meio que a primeira fase que pediu a Deus, né, pelos adversários. Você pegar Bolívia e Venezuela, é excelente para você fazer muitos testes. Só que por outro lado, ao mesmo tempo que o Brasil tem um pouco de mais tranquilidade, mais segurança em pegar esses times mais fracos, pega duas equipes que jogaram super fechadas. E aí eu acho que o problema já é do Brasil, já é de escalação. Né? Contra a Bolívia, Tite entrou com Casemiro e Fernandinho. Você vai enfrentar um adversário, você está jogando em casa, contra um adversário muito, muito inferior, que está todo fechado, você ainda joga com dois volantes, né? Tudo bem que aí conseguiu vencer por 3-0, mas não foi a atuação que todo mundo esperava, nem o Brasil pressionou como deveria. Já contra a Venezuela, que hoje está num patamar superior ao da Bolívia, o Brasil jogou com um volante e depois
Tite substituir o Casemiro por Fernandinho, mas talvez não fosse um caso de vamos arriscar um pouco mais, vamos botar mais um homem de frente, vamos tentar alguma coisa para tentar furar essa retranca, porque por mais que o Brasil tenha um elenco com bons jogadores em praticamente todas as posições, ainda falta uma peça ou outra para desequilibrar. Pronto, a gente não tem Neymar, que seria o principal driblador, um cara para furar retrancas. Só que por outro lado a gente também não tem um centroavante de força que poderia ficar preso lá na área, poderia ficar fixo e atrair marcação, que foi até uma coisa que a gente falou ontem. Né? A gente viu o mapa de calor do jogo e ele quase todo se desenha na frente da área da Venezuela e no lado direito e esquerdo da área deles. Ou seja, o Brasil tinha muita posse de bola, muito volume de jogo, mas não tinha penetração ofensiva. Mas deixa eu fazer uma pergunta, até inverter o papel aqui, eu sou apresentador agora, até para Jason também, entrar na roda de discussão. A gente não tem um cara que decida. Eu acho que a gente tem caras que decidam. Talvez, mas veja bem, a pressão talvez trave um pouco. Você vê Coutinho dando passe de lado o tempo todo. Você não vê uma jogada dele. vertical. Não vê uma verticalidade dele porque ele fica com medo. Pô, muita pressão em mim e tal. Talvez seja isso. Talvez seja a falta de ser aquele cara, não seja do perfil dele, arriscar, por ser mais receoso. Ou talvez Tite não deixe, ou talvez o esquema não seja para isso. As duas coisas. Eu também vejo as duas coisas. Acho que assim... Porque é complicado você ter um Coutinho para comandar e ele não comandar. Nesse esquema o Coutinho está tendo muito que buscar profundidade e armar muito os jogadores de frente. E não com aquele negócio que eu até conversei com o Jason um dia desses. Eu disse, pô, parece que Coutinho nasceu para isso. Ser aquele cara que vem da esquerda para cortar para o meio e bater pro gol. Parece que ele foi treinado... Mas vai ser isso a vida toda. Só quem fazia isso era Robin, Felipe do Vasco... Não, mas esse é o cara, o meia, que vem um pouco de trás para cortar pro meio e arriscar o chute. Eu acho que ele rende mais tentando buscar essa individualidade dele. E aí ele pode abrir até mais espaços. Mas a partir do momento em que o Brasil fica com aqueles homens na frente e Coutinho sempre procurando passe, buscando passe, tende a travar um pouco o jogo. Ele talvez teria que ter um pouco mais de liberdade de, Coutinho, pega essa bola e às vezes tenta resolver. E até no segundo tempo, quando o Brasil começou a chutar mais com o Gabriel Jesus, na narração falaram, pronto, finalmente, chutaram, tem que fazer isso, tem que chutar. Você não pode ficar, vai girando e nada. Lambeção ontem, sabe? Eu vi muita lambeção ontem não, na última terça-feira. Porque a impressão é que arrudeia. Sabe handebol que você vai jogando para um lado pro outro? Procurando até a brecha. encontrar o espaço, mas nunca encontra o espaço. Parece que nunca encontra. Mas parece que ninguém quer tentar arriscar. Ninguém quer tentar arriscar. Quando botou Cebolinha faltando 15 minutos, 10 minutos, aí ele arriscou. Aí começou a fluir. Mas por que não começou a fazer isso antes? Felipe Luiz e Daniel já no seu fim de carreira, não estou nem criticando tanto, mas tem serviços prestados. Parece que tem medo um pouco de se arriscar um pouco, os caras meio travados. Não, Felipe, a característica de Felipe Luiz talvez seja essa também, muito mais marcação. Mas me dói isso, sabe? E ainda vem a coisa vai botar Fernandinho para liberar os laterais. Daniel tinha que estar liberado desde sempre. E Felipe nunca ser liberado para mim, então... Mas essa questão do travamento que você comentou, a gente pode justificar pela questão do entrosamento? Não. A gente também pode falar da questão da articulação no meio campo, da questão de transição, da dificuldade dos volantes para a bola chegar até o ataque. Mas também tem uma questão interessante que Fernando estava comentando aqui, em relação à recepção da torcida e o olhar do jogador perante ao que ele está encontrando nos estádios, né, aqui pelo Brasil. Começou no Morumbi, né, Fernando, com as vaias. A torcida de São Paulo, historicamente, é mais impaciente, né, Fernando? E ontem, os jogadores saíram reclamando disso. O Daniel Alves foi claro, dizendo que em Salvador a recepção seria diferente, e foi. Né, com a torcida apoiando boa parte do jogo. Que foi diferente, né? Mas na virada do segundo tempo, a torcida perdeu a paciência. E essa questão de travamento, você vê também... A torcida influencia, o jogador se sente influenciado por isso também? Eu acho que isso já vem alguma coisa mais anterior, desde a Copa de 2014, já foi aquela coisa, você lembra, eu nunca vi na história do futebol algum time grande com tanto nervosismo como estava o Brasil na Copa de 2014. Então é meio que uma geração que não é vitoriosa pela seleção. Você pode dizer, todos esses jogadores já ganharam muitos títulos, mas sentem quando estão na seleção, porque não teve uma passagem de bastão de uma geração anterior vencedora para essa. A gente meio que teve cortes abruptos, jogadores que poderiam sair aos poucos da seleção,
como Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, saíram meio que bruscamente. E a partir desse momento, Neymar e companhia já tiveram que resolver de última hora. Então eles meio que não souberam como lidar com isso. A gente viu isso na Copa 2014 e agora está vendo agora. Aconteceu isso também nas Olimpíadas. Tudo bem que era um torneio diferente, com exigências diferentes, e até a questão do público em relação à seleção era um pouco diferente. Mas o time também sentiu. O Brasil empatou os primeiros jogos ali, sabe? E hoje continua isso. O time jogou na Fonte Nova, teve torcida a seu favor por quase toda a partida e no final foi vaiada. Mas eu fico pensando, imagina se fosse o jogo de ontem no Morumbi. O Brasil indo pro vestiário no 0-0 com a Venezuela. Poderia ser muito pior o segundo tempo. Como é que reagiriam esses caras? Você falou do Morumbi. Você acredita que o jogo contra o Peru, na Arena Itaquera, a atmosfera, apesar de ser em São Paulo, a atmosfera é diferente e principalmente para Tite? Tite que conhece o ambiente, o estádio é um pouco, a torcida é um pouco mais próxima, né? Acho que um pouco. É porque como você reúne no Morumbi a elite num patamar financeiro de ingresso também muito alto, você reúne a elite da elite. Em Itaquera você vai reunir a elite porque é um preço de ingresso um pouco mais salgadão, né? Mas você tira um pouco mais do pessoal que é acostumado ali para ir, para jogo do Corinthians e tal. Acho que é um pouquinho diferente, não é muito não. Mas no Morumbi a gente via antes do jogo um senhor de seus cabelos brancos dizendo é a primeira vez que eu estou indo para o estádio. O cara estava indo ali para passear no shopping, ele não estava indo para um evento. Então para ele quer ver o cinema dele com um final feliz. Se ele não quer ver o espetáculo, se ele não vir ele começa a achar ruim. Mas independentemente disso, a galera tem que superar. Não o torcedor, vamos dizer assim, do futebol raiz, é o torcedor do teatro, de teatro, né? Aquele torcedor da contemplação, É que nem meu pai, às vezes ele levava para uns filmes antigos, ele ficava dormindo no cinema. Ele vai, quando acordava, ele é legal. O cara, ele tá lá comprando pipoca, pegando o neto aqui, sacudindo pra lá. Ele não é muito aí pro jogo, não. Mas o que ele quer ver é gol. Aí fez, teve gol não? Filho da mãe. Ele tá querendo ver um bom programa, né? Um programa familiar e tal. Ele tá querendo, quer ver que o mocinho vença no final e tal. Aquela coisa. A gente falou de seleção brasileira, dos jogadores e tal, questão tática. Vamos falar de Tite, porque ele tem sido, nessa Copa América, um dos principais assuntos. E vocês que criticam muito Tite, pós-Copa América, Tite... Atualmente, viu? Atualmente, né? Ele teve, após Copa América, né? 12 jogos, 10 vitórias, 2 empates. Pós-Copa do Mundo, não? Pós-Copa do Mundo, isso. Eu falei de pós-Copa só, né? Foi bom você especificar. 28 gols marcados e 2 sofridos. Por que vocês criticam tanto o Tite? Eu vou provocar, eu estou provocando, claro. Eu estou dizendo isso, mas claro que tem parte das críticas são Deixa eu tentar começar rapidinho só. É porque o Tite leva tanto tempo, mas eu vou tentar resumir rapidinho. Eu era muito fã dele quando ele assumiu a seleção. Nunca fui fã dele antes da seleção, mas acho que ele deu um jeito que fez o brasileiro voltar a assistir a seleção. Antes disso, o Dunga era uma tranqueira que contra a Venezuela. Na Copa América Centenária a gente saiu na primeira fase. Num grupo que era Haiti, Equador e Peru. E perde pro Peru, naquele que o Alisson, a infelicidade do Alisson e tal. E o Brasil cai na primeira fase da Copa América. O Tite dá um jeito impressionante, ele faz a gente dar no Uruguai 4-1, em pleno centenário, 3-0 contra a Argentina no Mineirão, faz a seleção voltar a jogar, mas aí torna o Tite Messias. O Tite é que é o cara que o que ele fala vira lei, ele veio para descer até para ensinar a gente, aí se cria um monstro que o Tite vai se perdendo nisso. Ontem, ele deu um exemplo de uma coisa que é o maior pecado de um treinador. Ele quis primeiro, ele botou à frente, dar uma resposta ao pessoal, botando o Fernandinho para dizer, tá vendo que vai dar certo, do que o resultado, do que o time jogar. E quando o treinador bota primeiro lugar, calar os críticos, do que o jogo em si, ele tende a se perder ali dentro. Não foi uma coisa pós-Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o pessoal já começou a ficar receoso com ele. Porque a partir do momento em que todo mundo viu algo que não estava dando certo, isso sempre acontece com seleções grandes, já aconteceu muito com o Brasil. Mais um exemplo, Parreira é considerado um treinador muito conservador, né? Parreira tem seu jeito muito pragmático, não vai mudar aquilo. Parreira chegou em 94, Raí não estava rendendo, era um dos principais jogadores do Brasil. Camisa 10, capitão, Raí não está jogando bola, vamos tirar. Tite na última Copa não, Gabriel Jesus não estava jogando bem, não estava marcando, não estava aparecendo para dar assistência, ele estava se contentando com o fato de Gabriel Jesus marcava na frente, marcava atacante. E quando todo mundo que assistia, e quando eu digo todo mundo, não é só o torcedor brasileiro, era a imprensa mundial dizia, olha, Gabriel Jesus não está rendendo, será que o Brasil não tem uma alternativa, não tem um jogador diferente, não tem algum outro atacante para sair da área e tabelar mais com os outros que jogam ao redor? E a gente tinha, pelo menos a gente tinha Firmino e nem isso ele arriscou. Não era uma questão de, vou trocar Jesus e botar Firmino e vai resolver tudo.
mas a questão de, ó, vamos mudar um pouquinho, porque pode ser que isso dê uma dinâmica diferente ao time. Essa coisa já ficou meio engessada, Gabriel Jesus, todo mundo já sabe como ele está jogando ali. Tal. E Tite não largou essa convicção, ele morreu abraçado com ela, ele realmente foi eliminado sem abandonar isso. E eu acho que isso meio que estigmatizou o trabalho dele, e ele, a partir desse momento, que foi muito criticado por isso, ele quer dar uma resposta também com isso. Ele fez, olha, eu tenho minha convicção, eu aprendi que eu tenho que mudar algumas coisas, mas ele se agarra muito firme às opiniões dele e vai com ela. Sabe? Eu acho que talvez o grande problema dele hoje seja isso. O negócio dele colocar Neymar como capitão. Todo mundo sabia que não ia gerar uma boa repercussão, mas ele foi e bancou mesmo. Sabe? E não era um momento oportuno para aquilo. Sabe? Ele podia esperar um momento mais calmo, um momento de tranquilidade na seleção, depois que o Brasil tivesse ganho o título, que Neymar tivesse mostrado uma liderança. Mas essa teimosia, Giga, eu acho que é justamente isso que torna o cara, quando ele faz o cara se perder. Porque ele quer mostrar pro outro. Ele tá querendo mostrar. Ele não tá pensando ele não tá abrindo time, mão do geral, mas ele quer dizer, ó, eu posso ganhar, e pode ganhar. Ele pode ganhar essa Copa América. Mas ele quer ganhar para dar resposta. Exato, ele aí tá querendo é ganhar bobagem. a sua maneira acima de tudo. Aí é uma bobagem. Aí vira eu acho Dunga. que é o grande erro dele. Aí vira Dunga, vira raivoso. Geração da raiva. O ranço contra a imprensa, contra o torcedor e tal, aí só tende a aumentar. Então acho que talvez o problema dele seja esse, ele tá ficando mais inflexível com esse tempo dele de seleção. Vamos acompanhar, torcer para a seleção brasileira, a gente faz as críticas aqui, as análises, mas claro, a gente torce para que a seleção brasileira se dê bem na Copa América. Voltaremos aqui, caso a seleção caia ou se vencer, para comentar também isso. E obrigado pela participação, comente aí no nosso canal no YouTube e até a próxima.